tendência que nós temos, não só no ABC, no estado de São Paulo, mas em todas as regiões do Brasil, são resultados muito importantes, o que comprova aquilo que todos os especialistas, todos aqueles que acompanham a saúde pública sabem. Quando se investe em atenção básica, dá resultados significativos, tanto do ponto de vista de qualidade do atendimento, melhoria dos indicadores de saúde, mas principalmente de satisfação dos usuários. Muitas daquelas pessoas com problemas crônicos, diabetes, hipertensão, por exemplo, viviam tendo que ser atendida na UPA de maneira impessoal, por um plantonista, sem criação de vínculo, não só com o médico, mas com o restante da equipe. Então há uma mudança significativa do jeito de cuidar, de acompanhar, de estabelecer as condições de monitoramento e de vínculo, de responsabilidade da equipe com o usuário e do usuário com a sua própria saúde a partir do programa Mais Médicos. Fez uma crítica à maneira como os médicos recebem, que é do procedimento e não pelo Isso. Existe já um novo projeto de alteração da tabela SUS? Olha, na verdade, desde 2004, progressivamente, uma forma significativa de mudanças na tabela já vem acontecendo. Quem acompanha sabe que a tabela hoje já não vale muito mais como referência para o SUS. No setor privado ainda é muito forte, né? A maneira com que os planos de saúde pagam, os profissionais, ainda é fortemente sustentado na base da tabela. O SUS não, por exemplo, todas as unidades básicas, as UPAs, os CAPs, os hospitais universitários, as próprias Santas Casas já não são mais remuneradas por tabela. Eu estou anunciando hoje, vou dar aqui em primeira mão para vocês, um aumento no teto financeiro para os municípios do ABC da ordem de 24 milhões de reais por ano. Nada desse recurso, desses 24 milhões, ele é sustentado por tabela. Ele é por adesão à rede de urgência, da rede cegonha, CAPs, unidades de apoio transitório às repúblicas terapêuticas ou, por exemplo, SAMU. Então, nós estamos num processo de transição. O problema é que nós temos o efeito de uma lógica de pagamento por procedimento na formação dos profissionais, tá certo? E isso muda o modelo de financiamento, demora um tempo para rodar a forma com que a gente faz a formação. Mas isso vai acontecer graças às mudanças que o programa Mais Médico do Brasil e a continuidade na mudança do modelo de financiamento, que desde o governo Lula já vinha acontecendo e no governo da presidenta Dilma está ocorrendo fortemente, e nós vamos implementar. O senhor colocou na sua fala que até membros da equipe foram surpreendidos pelos resultados do programa Mais Médicos. E nessa colocação, há uma mudança de concepção de valorizar mais o atendimento clínico do que o procedimento, é isso? Isso. Na verdade, eu sou professor da área de saúde coletiva há 26 anos. Experiência na área de saúde pública. Trabalhei a vida inteira ensinando meus alunos, implantando nas prefeituras estratégias de saúde da família. E eu mesmo estou muito surpreso com a qualidade dos resultados que nós estamos obtendo. Porque, na verdade, o que acontece? A gente, quando, por exemplo, formou eu peguei aqui em São Bernardo, quando eu era secretário, nós tínhamos 8 equipes de saúde da família. Eu saí com 111, 113 equipes. Desses 113 médicos, a imensa maioria, não fez uma especialização em saúde da família. Então eram médicos que tinham outras especialidades e depois, atraídos ou pelo salário ou atraídos pelo desejo de se transformar em médicos de famílias, vieram trabalhar com a saúde da família, mas formado numa outra lógica. Quando você monta um programa e que os médicos vêm por adesão, passam por um processo de formação, de especialização. Muitos já são médicos de família e vieram porque gostam de atenção básica. Nós estamos começando a experimentar no Brasil aquilo que outros países experimentam desde o pós-Segunda Guerra Mundial. No caso da Inglaterra, por exemplo, ou do Canadá, dos países escandinavos, da Espanha, de Portugal, que é uma atenção básica, qualificada, resolutiva. Não resolve todos os problemas. 80%, 85% dos problemas são resolvidos. O restante, nós vamos precisar de especialista, hospital, de alta tecnologia, alta complexidade. E isso no ABC nós temos. Nós temos serviços de qualidade. Temos o HC, temos o Mário Covas, temos o Diadema, temos hospitais municipais em praticamente os nossos municípios com capacidade. O que nos faltava era uma atenção básica resolutiva. E isso agora a gente passa a ter. E é isso que vai fazer efetivamente a diferença na saúde da população e nós vamos observar num curtíssimo espaço de tempo. Ministro, as faculdades de medicina no ABC, quais são os próximos passos a partir de agora? Tem uma previsão para que história? Olha, quem conduz esse processo é o Ministério da Educação, o ministro Paim. O processo de avaliação pelos certificadores do MEC
já foi feito tanto em São Bernardo como em Mauá, que foram as duas cidades que se apresentaram para a abertura de novas faculdades. Nós vamos agora aguardar o parecer oficial dos membros da comissão de certificação, deve ser publicado nas próximas semanas em diário oficial, e a partir daí o Ministério da Educação vai abrir um edital, um chamamento entre instituições privadas qualificadas com expertise na área da saúde, para que elas possam apresentar propostas para a abertura da faculdade, tanto em São Bernardo como na cidade de Mauá, caso elas venham a ser aprovadas. São 16 cidades no estado de São Paulo que tem mais de 70 mil habitantes, não tem faculdade de medicina no seu território e que se habilitaram inicialmente, estão sendo avaliadas pelo MEC entre 49 em todo o país. Com relação ao aumento do teto, qual que era o valor? Como é que vai ser entre as cidades? O valor ele é variável, eu não tenho agora, eu te passo já o valor total em todos eles, mas ele entra em vigor, é um valor anual, incorpora o teto financeiro, ele vale tanto para serviços municipais como estaduais aqui no ABC, certo? E ele entra em vigência a partir de julho deste ano. A gente publica a portaria ainda agora no mês de junho, algumas já estão começando a ser publicadas, são várias diferentes, porque tem rede de urgência, tem serviço de saúde mental, são várias modalidades, eu já passo detalhadamente para vocês, tá bom? Então, o município que já está com um passo à frente em relação ao que o ministro falou. Um passo à frente, primeiro pelo seguinte, quando foi feito o lançamento do edital no segundo semestre do ano passado pelo MEC, os municípios que podiam se habilitar se apresentaram. São Bernardo se apresentou. Ele respondia a todas as exigências do edital. Eu sei bem isso porque era secretário na época e ajudei a montar o projeto. Eu já tenho a informação dos certificadores de que a avaliação foi excelente, das condições de estrutura que a cidade oferece, mas ainda não há publicação em definitivo. Nós temos que aguardar, tá certo? Mas conhecendo a rede de São Bernardo como eu conheço, eu tenho certeza que é uma das cidades que estarão contempladas. Até porque hoje no Brasil, certo? Poucas cidades avançaram no sentido de oferecer uma rede tão qualificada na área de atenção básica, urgência e emergência, saúde mental, na área hospitalar, como a cidade de São Bernardo do Campo. Então, é muito provável que ela receba essa escolha do Ministério da Educação para abertura. Agora, qual a instituição que vai vir? Aí vai ter um edital que eu nem conheço ainda os termos do edital, porque ele é totalmente conduzido pelo Ministério da Educação, pelo ministro Paim, mas eu tenho certeza, pelo que tenho conversado com ele, que vai primar pela qualidade, pela integração com a rede do SUS, pela formação de médicos de muita qualidade, não só aqui em São Bernardo, mas em todo o país. O edital tem um prazo? Você tem uma ideia mais ou menos? Não sei, porque como eu não conheço a versão do edital, então eu não posso te dizer. Talvez o ministro da Educação, se for perguntado por vocês, possa antecipar algumas coisas que já estão consolidadas, mas não foi publicado o edital. A única coisa que eu sei é que sairá um edital por cidade. Então, por exemplo, se Mauá e São Bernardo forem escolhidas, vai sair um edital para São Bernardo, um edital para Mauá, um edital para Cubatão, um edital para o Guarujá e assim por diante. Sabe quantas cidades serão contempladas dessas Olha, pré-selecionadas? 16 foram pré-selecionadas. Eu não conheço o resultado da avaliação dos certificadores do MEC. Eu sei o de São Bernardo porque os certificadores contaram para a Odete. É porque eles falaram para a Odete que a nota era máxima e ela me contou, muito eufórica, muito feliz. Eu estou reproduzindo para vocês uma fofoca, na verdade, né? Não é uma informação oficial. Mas quem conhece a rede de São Bernardo sabe, né? A capacidade que o HC tem, a rede de UPAs completa, o SAMU funcionando. Ou seja, ele cumpre as exigências, tem espaço para receber alunos, né? Tem conectividade, tem agora o programa de residência médica. São Bernardo é uma cidade que se beneficiou muito da Faculdade de Medicina do ABC pela parceria, que não será afetada em nada. Pelo contrário, o programa é mais médicos e não um entrando no lugar do outro. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar lá hoje, quem substituir médico estrangeiro por médico brasileiro também está fora do programa, porque o programa é mais médico e não substitua o seu brasileiro por um outro médico. Mas existe uma estimativa de quantas cidades devem ser aprovadas? Olha, eu não tenho essa informação sobre o grau de avanço do Hospital de São Caetano. Na última tratativa que fiz com o Dr. Davi Wipp, o combinado é que a Secretaria Estadual conduziria a questão junto à Prefeitura, teria uma questão de desembaraço do terreno, lá do hospital, tal, não sei qual que é, que aí o Dr. Davi Wipp ficou de avaliar. E assim que tivesse resolvido este tema, eu e o Davi ficamos de sentar, conversar para dar continuidade. Da nossa parte, do Ministério da Saúde, continua firme o compromisso. Chegaram a mencionar
modelo do hospital ser também de clínicas. Na sua avaliação, o ABC contemplaria um segundo hospital de clínicas? Não, eu não creio, porque o próprio Mário Covas, o Hospital de Serraria, de alguma maneira, o Complexo Hospitalar Municipal de Santo André cumprem esse papel. E há necessidade identificada, e aí mais do que como ministro, como ex-coordenador durante 5 anos do GT Saúde do Consórcio Intermunicipal, eu posso dizer claramente que hoje uma grande deficiência que nós temos são os leitos de retaguarda, inclusive para que os nossos hospitais e clínicas, os hospitais gerais, possam rodar melhor os leitos e atender melhor a população, tá certo? Não vejo sentido, tá certo? E não me disponibilizo como ministro a ter uma mudança no sentido inicialmente tratado, a não ser que haja esse entendimento no âmbito do consórcio e a gente reabra uma negociação que já tinha sido iniciada e que envolvia tanto a Secretaria de Estado como o Ministério da Saúde. O nosso acordo era em torno da implementação de um hospital de retaguarda para o grande ABC. Isso acho que tem que ficar bem claro. Só mais uma pergunta antes de a gente encerrar. Mais alguma? Quantas cidades devem ser pré-selecionadas? Olha, eu tinha, logo que eu assumi o comando do Ministério da Saúde, acho que na 2ª ou 3ª semana, nós apresentamos aqui em São Paulo, junto com o Comitê Diretor Médico da FIFA, todos os preparativos que o Governo Federal, o Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha à frente, as 12 secretarias estaduais de saúde e as 12 secretarias municipais tinham preparado. Eu mesmo fiquei impressionado, porque como eu estava aqui em São Bernardo, eu não tinha noção de como tinha sido qualificado a elaboração da estrutura dos centros integrados de comando em saúde que foram estruturados e que vão ficar como um grande legado para a Copa. E está se comprovando na prática isso. Nós tivemos a entrada de milhares de pessoas no país, né, tanto pelos aeroportos, pelos portos, né, pelas fronteiras secas, e nós não tivemos nenhum problema para poder fazer admissão, registro de pessoas, de medicamentos, de produtos, equipamentos médicos trazidos pelas delegações. A parte da vigilância funcionou direitinho. Na parte da vigilância epidemiológica, nós estamos conseguindo fazer um grande controle, tá certo, de todas as coisas. Tivemos uma pequena ocorrência, uma única ocorrência, na verdade, bastante grave, com uma pessoa, um torcedor da Colômbia, que fez uma reação adversa a uma vacina contra a febre amarela tomada no seu país, na Colômbia, tá certo? E que adoeceu gravemente em Brasília. Um único episódio digno de nota até agora, mas uma ocorrência esporádica, eventual, né? Está sendo bem conduzida. E no demais assistência médica até agora é aquilo que a gente já tinha observado na Copa das Confederações. Um número muito pequeno de atendimento nas arenas, mesmo nas fanfests, normalmente relacionados a entorses, quedas, gente que comeu demais, gente que bebeu demais e passa mal, tal. Pouquíssimas remoções, o índice de remoção para centros hospitalares ou para unidades de urgência não chega a 1%, então normalmente são eventos leves e que são resolvidos dentro das próprias arenas ou da FanFest, certo? E o que é mais interessante, certo? O Brasil se preparou de tal maneira na área da saúde para grandes eventos, né, que a gente hoje está achando que a Copa, sem brincadeira nenhuma, assim, ela é um evento de grandes proporções, mas muito mais simples do que encarar, por exemplo, 4, 5 dias de carnaval, o nosso Réveillon, o Círio de Nazaré lá em Belém, que reúne mais de 2 milhões de pessoas, uma festa do peão de boiadeiros, que bota um bando de gente, assim, muita gente, né, em Barretos. Então, assim, na verdade, a gente já tinha uma tradição de lidar com grandes eventos, a diferença é que agora nós estamos cada vez mais bem preparados. A Força Nacional do SUS, preparada, não foi acionada nenhuma vez. Nós tivemos um potencial ameaça de greve numa cidade em que os enfermeiros do SAMU talvez entrassem de greve. Nós já deslocamos os enfermeiros, os técnicos de enfermagem do SAMU da Força Nacional do SUS, não precisou. Então, assim, está funcionando de maneira redondinha, para desespero daqueles que acharam que a Copa não ia sair, ia ser um desastre. Na área da saúde, a Copa também está sendo a Copa das Copas. Nós estamos dando um show de segurança, né? Aliás, tive um evento pitoresco. No jogo de estreia, vou contar para vocês aqui, nos últimos 5 minutos fomos acionados, porque estava tendo um grave problema, não vou dizer qual que é a delegação, tá? Uma delegação estava tendo um problema muito sério com um certo exame complementar de um jogador que no treino tinha tido um problema de saúde, né? Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? E aí
acionaram, eu estava, os últimos do jogo foi contra a Croácia, né? Os 10 últimos minutos ali, aquela tensão do jogo, né? E aí vamos ver o que era. O que era o seguinte, o jogador tinha feito uma contratura muscular, tinha ido fazer um exame num certo hospital privado definido pela delegação do país dele, e aí ele estava achando o preço muito caro, né? E aí acionaram o ministro da Saúde porque estava achando caro o preço que o hospital privado cobrou do serviço particular, né? Então, tá assim, é esse o nível dos problemas que nós estamos enfrentando. Quem paga? Eles. Não sei se trata de uma relação entre entes privados. O Ministério da Saúde não tem nada a ver. Se fosse para o hospital do SUS, ia ser gratuito e ia fazer o mesmo exame. Mas não precisou, o SUS ficou disponível para a nossa população, tá certo? E foi o problema mais grave que eu tive até agora, assim, que me incomodou. Tá indo bem. Resumindo as coisas, claro que a gente ainda estamos na metade dos jogos, temos muita preocupação, mas a experiência internacional mostra que passada a segunda partida, aquela tensão, acomoda também, né, a capacidade de organização dos voluntários, está indo muito bem.